Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tô trazendo aqui mais um vídeo que o pessoal pediu bastante lá pra mim, pra gravar só o vídeo da saia de babados. Então eu tô trazendo sem o filó. Então eu tô trazendo pra vocês aqui uma outra opção só com a saia de babados. Então nós vamos fazer assim. Eu vou demonstrar aqui pra vocês, mas vocês fazem aí na medida que você tiver, ok? Que a sua cliente tiver. No caso, você vai ter que tirar a cintura, medida da cintura, medida do quadril e a altura que a cliente quer, para você definir quais os tamanhos do babado, tá bom? Eu vou passar aqui para vocês para na verdade é uma mocinha de 14 anos, ela tem 64 de cintura e 80 de quadril. E ela quer mais ou menos 30 centímetros de altura da sainha, tá bom? Então aqui eu vou passar para vocês quais as medidas que eu vou usar aqui. Mas lembrando que você deve usar a medida que você tirar aí da sua cliente, da sua filha, da sua medida, tá bom? Então vamos lá. Eu tô usando aqui o tecido que ela escolheu aqui, que é um Oxford xadrez, 2 vezes, tá? 2 vezes de 15 por 1,40. Vou precisar também de 2 vezes. Aqui eu tô usando 2 vezes de 8 centímetros. Então, é 2 vezes de 8 por 1,40. Aqui também, 2 vezes de 8 por 1,40. Na verdade, são 2 babados de 8 por 1,40, né? Que daí, no caso, são 4 pedaços, tá? Tô usando a rendinha, que ela quer uma rendinha cor-de-rosa. Vou usar também o viés, que eu acabei esquecendo de pegar para mostrar para vocês. E tô usando aqui também depois para fazer umas fitinhas, uma fita de cetim. Para a base dele, né, que a gente vai colocar entre eles o babado, eu tô usando aqui 1,60 de largura por 15 de altura, 2 vezes, tá? Para um e para outro, pra gente colocar no entremeio ali. E para usar, para fazer a cintura, ela tem 64 de cintura, mas eu coloquei 30 centímetros a mais, porque eu quero que fique depois que eu colocar o elástico, que ele fique franzidinho. Então, aqui ele tem, eu cortei 8 centímetros, 10 centímetros por 94 centímetros. Na verdade, 95, porque eu vou fazer uma viradinha aqui depois pra gente fazer o acabamento no elástico, tá? Então, é 95 por 10 centímetros, tá? E aí, a gente vai montando. Essa parte aqui, eu já vou deixar, eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer. Eu vou virar aqui uma pontinha. Se você quiser, pode fazer aqui uma pequena barrinha mesmo. Vira uma vez, vira outra vez. E passa aqui a costura, tá? Aí, ele vai ficar assim. Eu vou mostrar pra vocês lá na máquina, porque eu acho que fica mais fácil, né? Então, tá bom. Vamos lá. Nessa parte dos babados, o que eu vou fazer? Eu vou emendar aqui as duas faixas, né? No caso aqui, ó, essas duas. E vamos passar o overlock, ou se você quiser passar no zigue-zague, ou dar outro tipo de acabamento, você que sabe, né? Pra gente emendar todas elas, tá bom? Vamos lá pra máquina. Ó, então a primeira coisa que eu vou fazer é emendar aqui os meus babados, tá? Fiz a emenda dos 3 babados, vou lá no overlock, vou overlocar e já volto aqui. Olha, eu fui lá, passei no overlock, tá? Tudo certinho para dar o acabamento. E agora, nas barrinhas aqui do nosso babado, primeiramente eu vou colocar um viés, tá? Vou colocar um viés de acabamento, eu não vou fazer barrinha. Se você quiser fazer barrinha, você corta aí do tamanho que você escolheu e faz uma barrinha. Eu vou passar um viés aqui para dar acabamento e depois eu vou vir aqui com a rendinha aqui por cima, tá bom?
Pronto, nós passamos aqui o viés. Agora eu vou vir aqui e já vou colocar a minha rendinha nele todinho. Nos três barrados. Bom, fizemos essa parte, agora a gente vai já aproveitar que a gente tá aqui e nós vamos passar aqui uma costura nessa parte aqui de cima do ponto mais largo da nossa máquina. No meu caso aqui, o número 5. Vou passar nos 3 babados pra gente poder franzir. Aí não esquece de deixar aqui, ó, mais ou menos 1 centímetro, um dedo, de todos os lados, tá? Sem passar a costura. Pronto, eu já passei aqui, ó, o franzido aqui. Agora a gente vai lá pra mesa pra gente franzir. Mas antes da gente ir pra mesa, vamos pegar essa parte aqui, que é a parte da pala, onde a gente vai colocar o elástico. Nós vamos pegar ele, vamos virar uma barrinha, uma viradinha, 2 viradinhas, para fazer uma barrinha. E vamos passar uma costura. Olha, ficou assim, tá? Aí agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar aqui a outra ponta. Aqui, tá vendo? Dessa forma. Vamos posicionar essa barrinha aqui em cima dessa. Aqui. Vamos passar uma costurinha aqui e aqui, ó. Só mesmo pra não soltar, porque agora nós vamos dobrar no meio. Vamos passar uma costura aqui, ó. Prendendo essas 2 partes que tá aberta aqui em volta. E depois, eu vou trocar a linha ali branca e vou dar um pontinho aqui pra ele não soltar, tá? Daí ele vai ficar firme e aí a gente consegue colocar o elástico por aqui. E aqui a gente já pode passar uma costurinha pra ficar firminho. Depois eu dou um pontinho aqui, tá bom? Vamos pra mesa? Bom, chegando aqui na mesa, nós temos os 3 babados, o maior e os 2 menores, né? E também temos a nossa pala, que a gente costurou lá, né? Pra gente colocar o elástico. Lembrando que depois eu vou dar um pontinho aqui, ó, pra fixar, pra ficar bem certinho. E temos as 2 bases, né? A primeira coisa que a gente vai pegar é essa parte aqui da base e um dos babados, né? Essa base, primeira coisa que nós vamos fazer é costurar aqui, ó. Nós vamos chegar a nossa sainha nessa medida da base, né? Então, eu vou pegar a sainha, a base, vou colocar direito, aqui no caso é um preto, né? Direito. Com direito, o que é meu direito? É onde tá aqui o direito aqui da nossa rendinha. Então, eu vou posicionar, ó, direito com o franzido para baixo, tá? Vou colocar aqui. E vou deixar aqui sem costurar aquele 1 centímetro, um dedo, que depois a gente vai dar o acabamento. E vou começar a clipar. Vou clipar aqui e vou lá do outro lado, lembrando de deixar aqui, ó, o barrado do lado certo. Pra ele não ficar torto, senão você vai pregar torto, ó. Porque como ele franze, aí ele fica todo tortinho. Então, aqui, ó, nesse outro lado, eu pego a outra ponta, posiciono aqui, deixo a linha ali pra cima, que a gente vai precisar franzir ou não, né? A gente vai ver. E posiciono aqui, lembrando de não costurar uma parte aqui da ponta, tá? Aqui a gente vai colocando pra ver se vai precisar mais ou menos franzido. Vai posicionando aqui, ó. Todo clipado. Aí, chegando aqui, você vai passar uma costura
tá? Uma costura reta aqui, igual eu já expliquei nos outros vídeos. E vai passar o overlock para dar o acabamento. Ou zigue-zague, ou se você quiser colocar um viés, tá bom? É só mesmo para dar o acabamento. Você vai fazer desse jeito aqui, nesse babado, tá? E aí, a gente já vai pro próximo babado aqui de cima. Eu vou só passar uma costura reta aqui e já volto para mostrar para vocês. Então, ó, ficou assim, tá? Eu resolvi que não vou passar overlock aqui ainda, porque aqui vai agora mais uma camada da base. Aí, depois eu passo a overlock. Então, eu passei a costura, não esquecendo de deixar aqui, ó, um pedacinho sem costura. E na outra ponta, a mesma coisa sem a costura, pra gente fazer o acabamento depois. Então, depois que a gente pegou essa parte aqui, ó, ele tá costurado assim, mas depois ele vai ficar assim, né? Deixa ele aqui assim mesmo. Nós vamos pegar aqui a nossa base, a outra base, e vamos colocar aqui, ó, por cima dela, tá? Nós vamos colocar avesso, né? Com avesso, no caso, aqui. É que ele é liso, o Oxford, então não tem problema. A gente vai posicionar aqui em cima do avesso, onde a gente costurou, certo? E vamos seguindo aqui, pra gente poder costurar. A gente arruma ele todinho. E depois a gente vira e passa a costura aqui, ó. Em cima dessa costura ou um milímetro aqui pra dentro. Pra gente poder costurar, né? E ficar certinho assim, ó. Aí ele vai ficar desse jeito aqui, tá? Eu vou passar essa costura aqui lá e aí sim eu vou passar o overlock, tá bom? Olha, eu fui lá, costurei, passei o overlock. Aí ficou dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Ficou assim, não esquecendo de deixar as pontinhas aqui abertas, tá? Então, agora, depois dessa parte, eu venho aqui, viro aqui o meu babado do meio, certo? Venho com o meu babado de baixo e faço a mesma coisa. Coloco direito do tecido com o direito do meu babado, posiciono aqui, ó, direito com direito, com o franzido para baixo, prendo, deixo um pedacinho que eu vou deixar sem costurar e ajeito ele até o franzido até o final, na outra ponta, passo uma costura e nesse caso aqui eu já vou passar um overlock, porque daí já vai ficar aqui o nosso barradinho de cá e o outro barradinho de cá. Aí vai ficar assim os dois presos direitinho, tá bom? Vou fazer isso lá na máquina e já volto. Ó, gente, ficou assim, né? Os dois babadinhos. Aqui eu passei o overlock para dar o acabamento, certo? Ficou os dois babadinhos aqui assim. Aqui eu passei uma linha para eu dar um franzido. Por quê? No caso dela, ela tem 80 centímetros de quadril, né? E 64 de cintura, né? Como eu quero dar um franzidinho aqui e depois colocar a pala e colocar o elástico para ele dar ficar franzidinho, então eu dei uma franzida aqui também. Então, de 1,60 eu deixei aqui com 1 metro, tá? Eu franzi, tinha 1,60, né? Aqui na nossa base. Eu franzi, ele ficou com 1 metro de largura, certo? Aí agora eu pego o nosso último babado e vou posicionar aqui, ó. Deixa eu virar aqui pra vocês. Assim. E vou posicionar ele reto aqui. Nessa forma, eu já vou deixar o direito certinho. Então, eu pego o meu barrado, eu também vou deixar com 1 metro, né? Porque ele tinha 3 metros, eu vou deixar com 1 metro. E vou colocar aqui, ó, direito com avesso, tá? Desse meu último barrado, ó. Direito com avesso. Vou posicionar aqui e vou clipar ele toda a volta. Eu vou clipar
E vou deixar aqui, ó, sem costurar nessa ponta e nessa outra ponta aqui também. Arrumo o barrado todo aqui direitinho, posiciono igual da outra vez, ajeito aqui as preguinhas e vou lá na máquina e vou passar uma costura aqui, tá bom? Lembrando que eu gosto de passar a costura aqui por esse lado que tem aqui o alinhavo, né, do franzido, que daí eu passo um pouquinho abaixo a costura, tá bom? Deixando as pontinhas sem costurar. Eu vou lá, vou passar uma costura e volto aqui. Muito bem, ó, ficou aqui com os 3 babadinhos, né, aqui, ó, 1, 2, 3, né, os 3 babados. Se você quiser acrescentar mais babados, você vai acrescentando a base, vai franzindo em cima para ele ir fechando e vai acrescentando. Bom, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos fechar, lembra? De outra forma, melhor, da mesma forma, da outra saia. Nós vamos virar aqui, ó, vou virar direito com direito, certo? E aí, nós vamos colocar todo o babado aqui pra dentro e vamos pegar só a base, tá? Base com base, vamos pegar e vamos costurar lá na máquina, ó, base com base, certo? Ó, nós vamos passar uma costura aqui na base. Aí a gente coloca o babado aqui pra dentro dos 2 lados e a gente pega outra base, base com base. Pega aqui. A gente clipa e passa uma costura aqui também, certo? Desse jeito. Nessa parte aqui do barrado, a mesma coisa, ó. Base com base. Isso aqui pode até costurar tudo junto já, esse último barrado. Junto com essa base, ó. Vem de uma vez aqui, costura aqui, costura aqui. Depois que a gente fazer essas 2 costuras, nós vamos virar aqui pra frente. Ó. Virar aqui pra frente. E nós vamos costurar assim, ó. Direito com direito, ó. Vira tudo pra cá. Direito com direito do barrado. Sim. E vamos passar a costura aqui. E aqui é a mesma coisa, ó. Direito com direito do barrado. Acerta tudo aqui direitinho e vamos passar uma costura. Aí a gente já vai dar o acabamento aqui nos 2 babados, tá? E aí a gente já vem aqui costurando fazendo a nossa finalização. Eu vou costurar essas partes aqui, interna e externa, e já venho mostrar pra vocês. Olha, gente, ficou assim, ó, todo fechadinho, tá? Ficou assim. Do lado de dentro, eu passei uma overlock pra dar acabamento, tá? Aqui no lado dos babados, eu acho que não tem necessidade, mas se você quiser passar, você pode passar também. Chegando nesse ponto, e nós vamos colocar o nosso cós. O que eu vou fazer? Eu vou virar ela do avesso. Do avesso aqui novamente, tá? Ficar assim do avesso. Vou achar o meio aqui, ó. Aqui eu já sei que é o meio da emenda. E vou achar o meio aqui, dessa outra parte. Vou colocar um clips aqui, como se fosse o meio, certo? Aqui. E aqui, ó, vou colocar de novo meio com meio. E vou achar o outro meio das 2 partes. Então, como esse aqui é preto, eu vou deixar num pique, vai ser ruim, então eu vou colocar aqui o clips mesmo, tá? Ó. E aqui. Só para ter mais ou menos uma ideia dos pontos aqui. Porque o que sobrar, a gente vai dar uma franzidinha aqui, fazer umas preguinhas. Então, aqui eu tenho meio, certo? Vou fazer um pique aqui na ponta. Vou juntar aqui, ó, o pique com a minha costura, para eu achar o meio dessa outra ponta. E vou virar aqui para fazer o meio
da outra ponta. Agora aqui eu vou posicionar aonde eu vou passar o elástico, nessa parte onde tem a costura. Então, eu vou colocar aqui, ó, direito do tecido com o direito da minha pala aqui. Então, eu vou colocar um clips aqui. Aqui eu vou achar o pique que eu fiz e vou colocar nesse outro meio aqui que eu marquei. Nessa outra parte aqui a mesma coisa, pique com o meio que eu marquei. E nessa outra ponta aqui a mesma coisa, pique com a marcação. Aí aqui, ó, eu vou encaixando a minha saia na minha pala. Se sobrar alguma coisa, você faz uma preguinha. E assim você vai ajeitando de todos os lados. Aí nessa parte, depois que eu clipei ele todinho, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar, vou passar uma costura e vou fazer o acabamento na overlock. Aí você vê qual acabamento que você vai fazer aí, né? Qual for melhor pra você. E aí você vai fazendo. Então, eu vou clipar toda a volta, vou lá na máquina e vou passar uma costura aqui, vendo pelo lado que tá já a minha costura, que daí eu consigo ver e costurar ou em cima dela ou 1 milímetro para baixo, que daí já fica certinho. E vou passar a overlock para dar o acabamento e já venho com ela pra gente colocar o elástico, tá bom? Olha como é que tá ficando a nossa sainha. Aí eu já costurei aqui, já dei o acabamento por dentro, certo? Aí agora eu vou colocar aqui o meu elástico. Para esse tamanho aqui, eu tô usando 60 centímetros de elástico, porque depois ele vai esticar, né? O dela é 64, então ele vai esticar ainda, ó. Ainda vai dar uma esticadinha. E aí eu marquei aqui e vou passar o elástico aqui, por essa abertura que a gente deixou. Fecho o destaque certinho, puxo até onde eu marquei. E aí, você vê se não tá virado aqui, ó, o elástico, né? Deixa certo. E aí, nessa parte, eu vou cortar. Pode cortar 1 centímetro maior. E vou lá na máquina e vou costurar dessa forma, um em cima do outro, assim. E vou passar uma costura aqui. E depois eu vou puxar o elástico para entrar pra dentro, tá? Vou fazer essa costura aqui e já volto aqui. Olha, pessoal, assim ficou a nossa sainha, tá? Eu preguei aqui 3 lacinhos, mas vou pregar mais alguns lacinhos aqui depois. Só vim aqui pra mostrar pra vocês como é que ficou. Tá vendo? Ela ficou aqui, ó, toda rodadinha, ó. Com os babadinhos bonitinho, tá? Qualquer dúvida, é só me chamar. Eu vou deixar aqui embaixo o link do Instagram, do WhatsApp. Quem quiser seguir a gente lá no Instagram é Val com W, Jeitinho de Artes, mas eu vou deixar aqui já o link, você já clica e já vai direto, tá? O nosso WhatsApp também, eu vou deixar aqui. Quem tiver alguma dúvida, quiser mandar por lá também, eu respondo, tá bom? Não se esqueçam de, quem gostou, compartilhar, curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, tá? Que a gente vai colocando algumas peças aí diversificadas. E quem tiver também sugestão, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai estudar e ver para fazer, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Até mais!